Olá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui a mais um bloco trabalhando o Código de Processo Civil nesse nosso curso de Processo Civil proporcionado pelo TEC, artigo por artigo do CPC, com algumas análises doutrinárias, jurisprudenciais, a minha visão pessoal sobre os temas também, exemplos, enfim, um nível de profundidade necessário para a grande maioria dos concursos públicos, carreiras jurídicas, sem dúvida nenhuma, OAB. Tá aqui o meu contato na tela, como sempre, @jliberato_procivil pelo Instagram. Vocês podem me procurar para que a gente troque uma ideia, a gente bate um papo lá, tira dúvidas, beleza? Estou 100% à disposição de vocês. Não hesitem, me procurem e vamos juntos. Na aula de hoje, não, no bloco de agora, nós vamos conversar sobre a continuidade do tema contestação, tá? Alguns desdobramentos. Nos últimos blocos, nós estudamos os artigos 334, 335, 336, 337, e agora nós vamos para algumas técnicas atreladas à contestação, tá? Ainda no macro tema contestação, muito relevante para a prática, muito relevante para concurso público, muito relevante para quem quer estudar processo civil. Vamos lá, então? Deixa eu passar aqui o slide. Só um segundo. Está sentindo falta do meu teclado. Agora sim, para passar fica mais fácil. Artigo 338 do Código de Processo Civil, meus caros e minhas amigas. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Meus caros, eu gosto de chamar esse artigo 338 do CPC de técnica do X9. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos a exceções em geral, né? Exceção de incompetência, exceção de ilegitimidade, exceção para trabalhar valor da causa, impugnação ao valor da causa como se fosse uma exceção em peça apartada. E o CPC, ele matou essas exceções, esses incidentes, essas alegações separadas da contestação. Hoje em dia você concentra a sua defesa toda na sua contestação. Uma das defesas que você pode utilizar dentro da sua contestação é essa técnica do X9. Eu vou botar entre aspas aqui para o pessoal não achar que é um nome técnico, tá? Eu que chamo assim, na brincadeira. O que é isso? Se você for ilegítimo passivo, ou seja, se você que foi colocado como réu numa ação entende que você não é réu, porque você, por exemplo, não titularizou posição na relação material, ou seja, você não participou da relação material, você não tem nada a ver com o que está sendo debatido no processo, você pode indicar quem você entende que é o correto réu, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias úteis, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição do réu, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Ou seja, quando vocês virem num processo uma afirmativa, uma assertiva,
de uma prova objetiva, ou se forem perguntados numa questão subjetiva, se os únicos percentuais em termos de honorários advocatícios sucumbenciais são entre 10% e 20% em ações entre particulares, vocês podem dizer que não, porque o 338 prevê exceção. Quando a gente fala de embargos à execução, nós temos exceção também em alguns procedimentos especiais, idem. Aqui, se o autor aceita a alegação do réu e substitui o réu originário por outro, ele sabe que vai arcar com honorários sucumbenciais pagos ao advogado do réu excluído, e esses honorários terão um percentual de 3% a 5% do valor da causa, ou se o valor for irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Beleza? Calma, não acabou o assunto, vamos aprofundar um pouco mais. Artigo 339 do Código de Processo Civil. Pois bem, quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, ou subjetivismo, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para a substituição do réu. No prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Como é que isso funciona? Imagina uma ação ajuizada por João é o autor, contra Maria. Maria é ré. Quando Maria for apresentar sua contestação, ela se vale da técnica do artigo 338. Portanto, ela está dizendo que ela é ilegítima passiva. Ou seja, ela não pode figurar como ré nessa ação. Meus caros, a legitimidade ad causam, ela está prevista no artigo 17. A legitimidade é a pertinência subjetiva para figurar em um dos polos da demanda. Como é que isso se configura na teoria? Se você participou da relação material base, também chamada de relação material controvertida, ao ser ajuizada uma demanda em função dessa relação material, ou seja, a gente constrói uma relação processual, quem foi titular aqui, João e Maria, pode estar figurando também aqui. Quem foi sujeito da relação material controvertida pode ser parte no processo. Pertinência subjetiva. Pertence à relação que está sendo debatida em juízo. Beleza? Se você alega a ilegitimidade passiva, você está dizendo, por exemplo, que apesar de ter sido colocado como ré num processo, na verdade houve um equívoco porque você, por exemplo, não participou da relação jurídica material controvertida, que originou o processo. Vou dar um exemplo disso. Eu gosto desse exemplo e eu acho que em blocos passados eu até já falei sobre isso. Imaginem vocês que João está dando uma aula, eu estou dando uma aula.
numa determinada universidade. E quando eu saio da aula, uma professora ou um professor, colega, Pedro, sei lá, me pede carona. E a gente sai de carro, vamos embora. Próximo à faculdade, quando a gente desce, que faz o retorno, um aluno não se atenta que o carro está vindo e fora da faixa de pedestre, ele tenta atravessar a rua. Eu não vejo, eu estou dirigindo, o carro é meu e o professor, o colega Pedro, está do meu lado. Eu não vejo o aluno atravessando a rua e, infelizmente, acontece um acidente. Eu atropelo o aluno. Não é intencional. Enfim, o aluno, quando ele foi atravessar a rua, a última imagem que ele tem na cabeça é ele olhando para o lado quando ele ouviu o barulho do carro chegando, a luz ofuscando a sua vista e um rosto familiar. Que era o de João? Não. Era o rosto de Pedro, do professor que estava no carona. O aluno fica meses no hospital. Quando ele finalmente acorda, a única imagem que ele lembra é um carro chegando, uma luz ofuscando a sua vista e a cara do professor Pedro, que ele conhece, ele sabe quem é. Quem é que ele processa? Pedro. Ora, Pedro estava dirigindo o carro? Não. Pedro é o dono do carro? Não. Pedro foi o responsável pelo acidente? Não, Pedro não estava dirigindo, nem atravessou a rua, ele não causou o acidente. Ele não mexeu no volante, ele não puxou o freio de mão, ele não fez nada, ele não deu um susto em João. Ele apenas estava no carro. Ele pode ser réu, ele tem legitimidade passiva? Não. Quem tem legitimidade passiva, nessa hipótese que eu trouxe aqui do exemplo, seria João, o professor, eu. Aí o que é que Pedro faria nessa circunstância? Ele assumiria o lugar, no nosso primeiro exemplo aqui, de Maria. Pedro, que foi colocado como réu na ação originária pelo aluno, ele diria, não, eu não sou o responsável não. O responsável é João. Ou seja, ele utilizaria o artigo 338, cumulado com o artigo 339. Vamos reler o 339? Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Existe aqui no 339 um aspecto subjetivo perigoso. Essa parte do texto normativo, sempre que tiver conhecimento, ela é muito subjetiva. Sempre que tiver conhecimento. Qual é o problema, professor? Quando é que eu vou definir que a parte tem conhecimento sobre quem é o verdadeiro legitimado passivo? Primeiro que essa responsabilidade, ela historicamente sempre foi do autor. A gente não pode atribuir essa responsabilidade ao réu de forma desmedida, irresponsável, irrazoável. Nós temos que ter elementos objetivos que deem conta de que o réu ilegítimo, ele sabe quem é o réu legítimo. Isso é muito subjetivo. Isso é muito caso a caso. Então, temos que ser cuidadosos na aplicação das punições do 339, porque não é uma simples suspeita, não é um simples achismo. Eu acho que o réu que eu coloquei como réu originário na ação, ele sabe quem é o réu correto. Ele pode não saber. Ele pode não saber. Beleza? Ok, quais são as opções? Primeira opção. O autor aceita a substituição e troca o réu originário pelo réu indicado. Segunda opção. O autor aceita a inclusão
mas mantém o réu originário em litisconsórcio. Terceira opção, o autor não aceita a indicação e ele mantém somente o réu originário. Beleza? Nós temos essas três opções, essas três possibilidades. Lembrando que, se vocês mantiverem o réu originário e lá na frente o processo for julgado improcedente, provavelmente vocês vão ser condenados em honorários sucumbenciais na monta que varia de 10% a 20%, sobre o valor da causa, sobre o proveito econômico ou sobre a condenação. Se você, num primeiro momento, aceita a substituição, o valor dos honorários vai ficar, o percentual de honorários sucumbenciais vai ficar de 3% a 5%. Beleza? Então, é como se o legislador ele te dissesse assim, ó, aceite que você errou e pague menos. Não compra essa briga. Tudo bem, galera? Então, a técnica do X9, ela é muito interessante. Nós não temos mais incidentes externos, exceções, né? Matérias que devem ser tratadas por peças autônomas. Raríssimas hipóteses. Uma hipótese, por exemplo, é o incidente de remoção de inventariante. Mas é um negócio muito extremo. Vamos avançar? Vamos embora. Artigo 340 do CPC. Outra técnica muito interessante trazida pelo Código de Processo. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Ou seja, se João ajuizou uma ação contra Maria e Maria entende que há uma questão de incompetência, ou seja, o foro para o qual a ação foi distribuída está incorreto no sentido de Maria, ela vai abrir uma preliminar de incompetência com base no 337 mais 340 e ela, ao invés de fazer o protocolo da contestação dela nos autos onde o autor indicou ser o juízo competente, ela vai submeter a contestação dela à livre distribuição no seu domicílio e a estrutura do Poder Judiciário que se vire para fazer essa contestação chegar até o processo. Em palavras simples, se achar que há uma questão de incompetência relativa ou absoluta no processo em que eu sou réu, eu faço o protocolo no meu domicílio, ao invés de fazer o protocolo onde a ação tramita originalmente. Ah, João, mas hoje em dia os processos são eletrônicos, isso não tem grande diferença. Concordo. Mas é uma prerrogativa do réu. Assim como o 338 e 339, o 340 também é uma prerrogativa do réu. E outra, nós ainda temos processos físicos, processos impressos. Para processos impressos, isso é uma grande vantagem. Porque, veja, uma empresa, uma pessoa pode ajuizar uma ação contra você no juízo absolutamente incompetente e extremamente distante. O cara ajuiza uma ação contra você que mora em Porto Alegre, lá em Manaus, né? Ou vice-versa. Para você ajuizar, distribuir, né? Fazer o protocolo, na verdade, da sua defesa em outro estado da federação, muito distante do estado onde você mora, é algo complicado. Se o processo for eletrônico, menos mal. Mas se o processo for físico, meus caros, é um problemão. Então, o legislador, pensando nisso, previu o 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, que é quem apresenta a defesa, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, ao juiz originário da causa,
preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º. A contestação será submetida à livre distribuição, já falei isso, ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos da carta precatória, porque a carta precatória vai até o endereço do réu, seguindo-se a sua imediata remessa ao juízo da causa. Parágrafo 2º. Reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, ou seja, retificado o juízo competente, o juízo para o qual foi distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Parágrafo 3º. Alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Será suspensa para que o juiz da causa possa dizer se ele é o competente, ou seja, se a distribuição originária estava certa, feita pelo autor, ou se o autor se equivocou e o processo deve ser remetido ao foro do domicílio do réu. Parágrafo 4º. Definida a competência, o juízo competente designará nova data para audiência de conciliação ou mediação. Então, meus caros, quem define a competência num primeiro momento é o autor, tá? Via sistema, né? Hoje em dia, o sistema nos ajuda muito na definição da competência. Nós já vimos isso quando estudamos petição inicial. Uma coceira no olho desgraçado aqui. Voltei. Vamos lá. Então, quem define no primeiro momento a competência é o autor / sistema, né? Quando o réu vai apresentar sua manifestação inicial, ele pode se valer do 340. Ele dizer, não, peraí, tem uma coisa errada aí. O juízo para o qual a ação foi distribuída está errado. Eu vou apresentar a contestação aqui, no foro do meu domicílio. Pois bem, o juiz da causa originário, ele vai decidir. No final das contas, é um conflito de teses do autor com o réu. Quem decide é o juiz originário da causa. E se alguma das partes não gostar dessa decisão, recorre. Vai lá no tema 988 do CPC e tenta recorrer. Beleza? Vamos avançar, pessoal, mais um pouquinho. Só para a gente exemplificar aqui, fazer uma espécie de fluxograma, tá? Petição inicial, despacho inicial do juízo, citação do réu. Em tese aqui, já houve a designação de audiência do 334, tá? Nesse lapso de tempo, o réu, ele pode já apresentar a contestação e arguir o artigo 340, ou ele pode, por exemplo, apresentar uma petição simples, arguindo também o artigo 340. Se ele fizer isso, ele vai submeter essa contestação ou essa manifestação simples ao juízo do seu domicílio. Ou seja, se ele mora em Brasília e a ação foi distribuída em Belo Horizonte, ele vai distribuir a contestação ou a petição simples suscitando 340 em Brasília, no seu domicílio. O juízo que recepcionou essa contestação ou a petição simples alegando o 340 vai remeter os autos ao juízo originário. Suspende-se a audiência do 334 e o juízo originário decide. Quem tem razão. A partir dessa decisão, ou vai se manter no juízo originário, ou vai voltar para o juízo onde foi distribuída a contestação ou a petição simples, porque ele está prevento a teor do artigo 340. Deixa eu dispensar o colega aqui, avisar que eu estou gravando aula. Beleza, galera? Uma espécie de fluxogramazinho bem simples. Companheiro, gravando aula. Vamos lá, galera, avançar?
Artigo 341 do Código de Processo Civil. Deixa eu botar aqui uma letra preta, né, que a gente pouco usa e fica tão bonito na tela que eu vou usar. Vamos lá? Podemos avançar? Bora. Esse bloco já vai acabar, a gente vai entrar em outros, tá? Artigo 341 do CPC. Ainda falando aqui sobre contestação. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, primeiro, isso aqui, meus caros e minhas amigas, é o sistema de preclusões. Letra A. Qual é a regra geral do sistema de preclusões referente à contestação? O réu deve impugnar tudo que o autor colocou na petição inicial. Alegações de fato, de direito e documentos. Impugnar tudo. Por quê? Vigora o princípio da impugnação específica. Essa é a regra geral, em termos de defesa, no nosso sistema. Nem que você faça uma impugnação genérica, estão impugnados aqui todos os fatos, todas as alegações de direito, bem como todos os documentos. Impugnou. Está específico, está fundamentado analiticamente? Não, mas está impugnado. A regra geral de impugnação específica, no entanto, ela não se aplica a alguns fatos. Quais são as exceções, João? Artigo 341. Inciso 1. Presumem-se verdadeiras as alegações de fato não impugnadas, salvo se não for admissível ao seu respeito a confissão. Matérias de fato sobre as quais não possa haver confissão, elas não geram presunção de veracidade. Além disso, se a petição inicial não tiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Se a lei exige um documento específico para a gente considerar uma alegação de fato verdadeira, e esse documento não consta dos autos, o fato de o réu não ter impugnado especificadamente essa alegação de fato vai tornar o fato verdadeiro. E 3. Salvo se estiver em contradição com a defesa considerada em conjunto. Isso aqui, meus caros, é um retrato da boa-fé. E a boa-fé do processo é uma boa-fé objetiva. Quando eu interpreto a minha defesa como um conjunto argumentativo de boa-fé, o fato de eu talvez não ter impugnado um detalhe, uma filigrana, não significa que da compreensão geral da defesa eu não posso extrair essa impugnação. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Por quê? Porque o defensor público, advogado dativo e curador especial, primeiro que prestam um serviço público, e segundo, eles podem não ter contato com o réu. No caso do curador especial, a chance de não ter contato com o réu é altíssima. Ora, se eu não tive contato com o réu, como é que eu vou impugnar os fatos? Se eu, defensor público, não conheço os fatos e eu não tive contato com o réu, eu tenho que fazer impugnação genérica. Então, o parágrafo único, ele traz o permissivo para a realização, de impugnação genérica. Defensoria Pública, advogado dativo e curador especial, que hoje é Defensoria Pública também, tem permissão legal para fazer impugnação genérica.
Beleza, galera? Nesse bloco ficamos por aqui, continuamos no próximo. Bons estudos. Até a próxima.